Amados irmãos e irmãs, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez dando continuidade nesse mês de junho, que estamos trabalhando sobre o tema central, a Eucaristia. E hoje nós vamos fazer a leitura de Atos capítulo 2, versículo 42. Então, Atos 2, 42. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois o poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim a Sagrada Escritura para nós: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Veja, essa leitura traz para nós aqui 4 pontos básicos. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos e minhas irmãs, a doutrina dos apóstolos verdadeiramente são os ensinamentos que a igreja tem transmitido para nós. Os apóstolos que estavam ali próximo de Jesus, que puderam ser ensinados por o próprio Cristo e a partir deles vem ensinando a igreja a esse tempo. Vem nos ensinando por mais de 2000 anos. Então precisamos verdadeiramente perseverar nessa doutrina. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim para nós: consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé, a fé que nós professemos, ela tem o fundamento dos apóstolos. Se nós pegarmos e fizermos uma regressão de todos os papas, a partir do Papa Francisco até Pedro, você vai encontrar sempre um Papa que esteve à frente da igreja. Então, esteve preservando essa sucessão junto com os nossos queridos bispos. Então, percebemos a importância verdadeira dessa doutrina dos apóstolos, ter como base a doutrina dos apóstolos. Um segundo ponto, a reunião em comum. Reunião em comum é interessante porque percebam que reunir-se significa estar juntos com o mesmo interesse, né? Dia e horário marcado onde todos se reúnem. É como nós hoje podemos dizer assim, é a missa do domingo, aonde naquele momento nós temos um horário marcado para estarmos juntos ali celebrando todos com o mesmo entusiasmo, com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo. Um outro ponto é a fração do pão. A fração do pão que lá pelos nossos primitivos da igreja já significava verdadeiramente a Eucaristia. Já significava verdadeiramente o pão partilhado. Jesus que dá a sua carne, Jesus que dá o seu pão, Jesus que é pão da vida, como ele vai dizer em João capítulo 6, versículo 51. Ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então aqui nós já percebemos, irmãos, que Jesus verdadeiramente dá a sua carne para que todos nós, a partir dela, sejamos salvos. E aonde a gente encontra esse pão? Na Santa Eucaristia, ali onde nós celebramos na Santa Missa. Um outro ponto, a fração, além da fração do pão, é as orações, que aqui arremete à Santa Liturgia. Todo o rito para que nós tenhamos e participamos todos juntos
da mesma oração. O Catecismo da Igreja diz assim para nós no parágrafo 1324: a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Meu irmão, minha irmã, a Igreja está afirmando que verdadeiramente a Eucaristia é o próprio Cristo. Para a Igreja e para nós precisamos ter essa certeza que na Santa Comunhão Jesus verdadeiramente se dá em corpo, alma e divindade. Na Santa Encíclica de São João Paulo II, ele diz assim para nós: a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. Veja, Jesus aqui se dá na Eucaristia e a Igreja vive por causa da Eucaristia. Sem a Eucaristia não existe vida dentro da Igreja. É preciso nós percebermos que Jesus disse assim em Mateus 28, versículo 20, capítulo 28, versículo 20: eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. E aonde está essa presença do Senhor? Primeiramente, essa presença de Deus até o fim está na Santa Eucaristia. Jesus que está ali 24 horas para ser amado e ser adorado. Também ainda nessa encíclica sobre a Eucaristia, referindo-se aqui ao Concílio Vaticano II, ele diz o seguinte para nós: que o sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne, vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Por isso, o olhar da Igreja volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no sacramento do altar, onde descobre a plena manifestação do seu imenso amor. Veja quão grande sabedoria São João Paulo II coloca para nós sobre a Santíssima Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós tenhamos essa certeza de que verdadeiramente Jesus está presente na Eucaristia. Como disse aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam nessa doutrina, na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão, quer dizer, na Santa Eucaristia, no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos santos, durante todo o seu tempo, falaram sobre a Eucaristia. Eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. São Tomás de Aquino, que viveu por volta do ano 1225, e ele disse assim para nós: a comunhão destrói a tentação do demônio. Meu irmão, minha irmã, a comunhão destrói a tentação do demônio. Perceba isso, frase dita por São Tomás de Aquino. A frase também dita por São João Crisóstomo, por volta do ano 349, ele disse assim para nós: a Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande paz e torna mais fácil o caminho para a santificação. Então, se eu e você queremos ser santos, precisamos sim da ajuda do Espírito Santo e precisamos com certeza da vida sacramental e de uma forma especial da Santa Eucaristia. O próprio Jesus diz que quem comer da sua carne e beber do seu sangue terá a vida, será salvo por ele. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos buscar verdadeiramente estar em comunhão com Jesus que se dá na Santa Eucaristia.
Amém. Meu irmão, minha irmã, que Jesus nos abençoe, nos dê assim graça sobre graça e que a gente persevere nessa doutrina dos apóstolos e persevere também na fração do pão, quer dizer, na Santa Comunhão. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e vamos perseverarmos, porque assim é vontade de Deus. Que Deus te abençoe.